pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, o Pode Haver, um podcast para abençoar e edificar a sua vida. Hoje nós estamos aqui com um tema maravilhoso. E para esse podcast nós estamos aqui com a mesa sensacional, pastora Dayana Lana, pastora Gislene e a nossa convidada hoje, pastora Denise. Eu quero agora apresentar a nossa convidada nesse podcast, que tem o tema Uma Nova Versão de Você. Iremos falar hoje sobre resgatar essa autoimagem. E para isso, gente, estamos aqui com a pastora Denise, essa mulher que é inspiradora. Eu quero apresentar ela agora para vocês. Pastora Denise Cunha, né? Como eu disse, pastora, ela é esposa, mãe, gente, a esposa do pastor Almir, na IEQ Brasileia, mãe, né, do Mateus e da Mariana. Hoje ela é influenciadora, uma mulher que tem inspirado aí mulheres através das suas redes sociais. Também é nutricionista, idealizadora do projeto, de um método que chama De Dentro para Fora. E através desse método, ela tem ajudado aí milhares de mulheres, né, a se transformarem. Então, seja bem-vinda, pastora Denise. É uma alegria ter você conosco. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde, falando, né, de um assunto tão importante, tão especial e tão relevante nesse tempo. E eu tenho certeza que para todas as mulheres que irão nos assistir, vai ser bênção na sua vida. Então fiquem ligadinhas aí que vai ser maravilhoso. Ai, gente, é uma alegria, né, ter a pastora Denise aqui conosco. E hoje, né, o nosso tema é uma nova versão. Então vamos iniciar falando como ter uma nova versão. E para que isso aconteça, é necessário o quê? Né? Uma mudança de mentalidade. E eu gostaria, né, através do testemunho da pastora Denise, essa mulher que teve uma mudança em toda a sua vida, pastora Denise, como surgiu, primeiramente, essa mudança de mentalidade aí na sua vida, transformando não somente você, mas todo mundo que está à sua volta. Conte pra gente aí um pouquinho, como que foi esse processo? Então, gente, olha só. Eu tenho algo comigo, né, que quando Deus ele nos chama com um propósito, primeiro ele faz em nós e depois ele faz através de nós. E quando a gente olha pro resultado, né, quando eu coloco, por exemplo, um antes e um depois, que foram menos 40 quilos, né, que eu emagreci, né, eu falo que eu perdi mesmo e foi embora, menos 40 quilos, com atividade física e com reeducação alimentar, as pessoas não acreditam. Porque hoje em dia, né, nós estamos vivendo um tempo, né, onde que as pessoas querem um resultado rápido, instantâneo, e o corpo está muito em evidência. Então, como que isso aconteceu? Na verdade, foi um deserto que eu vivi, né, um deserto que eu enfrentei. A Mariana hoje está com 12 anos, né, então em 2012, quando ela nasceu, era o meu sonho, eu já tinha o Mateus, né? Então eu tinha um sonho de ter um casal, e eu orei muito por ela, foram 2 gravidezes planejadas. E quando ela nasceu, né, quando eu descobri que era menina, para mim foi assim, a maior bênção, né, de Deus que eu poderia receber. E aí, assim, uma gravidez maravilhosa, tudo perfeito, parto normal, tudo certo. Quando Mari nasceu, foi assim, foi um presente de Deus. E aí, geralmente, quando, né, a gente ganha bebê, geralmente a gente tem esse período de puerpério, né, que a mulher fica mais chorosa, é um período mais difícil. E o natural é o quê? Que após esses 30 dias, a mulher ela vai recuperando, né, a autoestima, a motivação, a vida normal. Só que comigo aconteceu o contrário. Então, ao invés, né, de cada vez eu melhorar, eu fiquei muito triste e tudo, e aí fui diagnosticada com depressão pós-parto. E aí começou uma luta mesmo, porque eu falo assim, que eu andei no vale da sombra da morte, porque depressão não é brincadeira. Então, antes, né, eu até pensava, gente, a pessoa com depressão, se ela quiser, ela levanta, ela faz alguma coisa, sabe? Meu Deus, e até como pastora, né, porque eu orava pelas pessoas, gente, quem tá com depressão, a pessoa, né, levanta motivação. E quando a gente enfrenta o vale, a gente vê que o negócio não é bem assim. Então, eu nunca tentei nada contra a minha vida, mas tinha dias que eu deitava e falava assim, Deus, se eu pudesse amanhã eu não queria acordar, né? Então, eu falava isso com Deus.
E nesse período, né, de crise de ansiedade, síndrome do pânico, eu comecei a gerar dentro de mim uma falta muito grande que eu comecei a compensar com a comida. Então, tudo começou através dessa depressão. Dessa depressão pós-parto. Então, em janeiro, por exemplo, quando a Mari nasceu em fevereiro, eu estava ali com 70 quilos, mas 75 quilos. Em dezembro do mesmo ano, foi a última vez que eu pesei, porque se eu pesei mais, eu não tive coragem de pesar. Eu cheguei a pesar 103 quilos. Nossa. Então, a última vez que eu subi na balança, que eu me lembro, eu falei assim, meu Deus. E ali, nesse período, né, eu pensava assim, acabou, né? Agora essa daqui é a nova Denise, porque não adianta, começa a acostumar, porque eu imaginava assim, eu nunca vou conseguir. Por isso que o nosso pensamento, né? Por isso que a Bíblia fala que conforme você pensa, né, assim você será. E aí eu comecei a contar essa mentira pra mim, mas eu comecei a trazer essa mentira como uma verdade. Porque eu olhava pra mim e falava assim, impossível. E nesse período, eu procurei endocrinologista, eu tomei remédio para emagrecer, eu pegava dietas, assim, essas da internet, e emagrecia, engordava, tomava remédio, emagrecia, parava com remédio, engordava de novo. Então, assim, chegou um ponto que eu me frustrei, e eu falei assim, não vou conseguir, já era, e fui vivendo, né, aquela realidade. Vida. Exatamente, enfim. Tudo isso, né, já tinha desistido, e aí, o que aconteceu? Como que veio a mudança, na verdade? Muito frustrada, eu tinha um casamento pra ir. E aí, nesse casamento, eu não tinha roupa e não achava roupa. Tudo que eu vestia, nada ficava bom. E eu fui na casa de uma tia minha, pra essa tia confeccionar pra mim um vestido, porque ela trabalha com alta costura, enfim. Cheguei lá na minha tia, tinha uma outra tia minha, as duas irmãs da minha mãe. E essa tia minha olhou pra mim e falou comigo assim, olha, Denise, quando eu olho pra você, eu tenho uma dó de você. Aí, quando ela falou aquilo, eu engasguei, né? Fiquei caladinha. Aí ela falou comigo assim, sabe por quê? Você era tão bonita, magra, mas você tá deformada. E aí a outra tia minha cutucou ela, elas mudaram de assunto, enfim. Eu saí da casa da minha tia arrasada. Quando eu cheguei na minha casa, eu entrei no banheiro, mas eu chorei, 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 chorei. E aí, gente, quando eu levantei, eu olhei pra mim no espelho, era como se tivesse caído uma venda dos meus olhos. Eu falei assim, meu Deus, aonde você foi chegar, Denise? E ali eu olhei pra mim e falei assim, pois bem, eu tenho duas opções. Ou agora, eu continuo do jeito que eu tô, ou eu tomo uma atitude de mudança, porque a minha tia tava certa. Então, sabe aquela verdade dura? São pessoas, né, que eu creio que é Deus que envia até nós para que a gente possa, né, sair daquela situação que a gente se encontra. Mesmo que talvez seja no momento ali uma palavra dura de se ouvir, né, que nos causa tristeza, mas eu creio que foi um pontapé, né, para você se enxergar também. E foi exatamente isso, Thaís. Quando eu olhei pra mim no espelho, eu lembro dessa cena, eu fico até emocionada. Porque quando eu olhei pra mim, eu falei assim, minha tia tá certa. Ou eu tomo uma decisão de mudança, ou eu vou continuar chorando. Então a escolha é minha. Um choque de realidade. Exatamente. E ali veio no meu coração, Deus nos dá as escolhas, Sim. né? Deus nos dá o caminho. Então, Deuteronômio fala, ele coloca diante de nós o caminho da bênção ou da maldição. Qual que a gente vai escolher? E naquele dia, eu tomei uma decisão comigo mesma. Eu olhei pra mim, eu falei assim, Denise, não importa o tempo que você demorar, você vai conseguir. Eu olhei pra mim no espelho e eu firmei um compromisso comigo, que esse compromisso, gente, foi pra minha vida toda. Então, a partir daquele dia, eu comecei uma batalha interna. Porque eu tinha, gente, compulsão alimentar. Então, assim, eram muitos episódios de compulsão alimentar, de comer escondido. Quantas vezes eu comia e eu vomitava para me conseguir comer mais, sabe? Então, assim, foram períodos muito difíceis e que realmente é quando a gente coloca, né? Eu, no caso, colocava a comida no lugar errado, na verdade. E ali eu comecei um propósito com Deus. Falei assim, Deus, você vai me ajudar, porque sozinho eu não consigo. E eu firmei um compromisso comigo e com o Senhor. Sabe, assim, Deus, eu não sei como que vai ser, eu não sei, né? Eu não tô vendo nada lá na frente. Mas se o Senhor está comigo, eu vou vencer. E ali eu tomei posse de Filipenses 4:13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se a Bíblia fala todas as coisas, a gente pensa, é só os nossos grandes sonhos. Não. Né? Deus olha para nós nos mínimos detalhes. E era algo para mim que era aprisionador.
era uma prisão que eu vivia. E ali eu comecei, né? Aquela luta de jejum, de orar, de jejum mesmo. Eu jejuava nesse propósito. 21 dias sem doce. Deus me ajuda, Pai, porque o doce para mim era a maior dificuldade. E hoje em dia, para a maioria das mulheres que eu atendo, né, que eu dou a mentoria, que eu aconselho, a maior dificuldade das mulheres é o doce. E ali eu fazia jejum, 21 dias sem doce. E ali era dificuldade, mas eu rompi, sabe? Foi assim. E aí eu comecei nessa mesma época, eu falo assim, que todas as coisas cooperam para o bem, né? Na mesma época eu fiz um tratamento com psiquiatra, eu precisei fazer um tratamento, tomava remédio, enfim. E conversando com a minha médica, falei assim, doutora Juliana, eu não quero tomar remédio a vida inteira, porque era algo que me incomodava. Eu sei que tem pessoas que precisam da medicação, mas eu queria ficar livre daquela medicação. Ela, você faz alguma atividade física? Gente, eu era totalmente sedentária, tá? Eu falei assim, pronto, não faço nenhuma atividade física, doutora. Ela, pois bem, pra gente começar a mexer, tem que começar a fazer uma atividade física. Começa a caminhar. Eu falei assim, deu ruim. E aí, gente, foi outra luta na minha vida, porque eu calçava meu tênis chorando. Para mim sair de casa, eu tinha vergonha, porque na verdade nessa época as pessoas muitas vezes, minha tia foi de cara, ela falou, mas as pessoas não falam, mas o olhar eram indiretas, das pessoas, né, a gente já entende. Então era uma época que eu não saía na rua, eu tinha muita vergonha, era convidada para eventos de igreja, eu não ia porque eu tinha vergonha, sabe? Andar no bairro ali onde que eu moro, para mim era um terror. Então eu saía de manhã para fazer caminhada assim escuro, porque eu tinha vergonha de verdade de andar na rua, sabe? E isso, muitas pessoas que estão acima do peso, né, que estão com grau de obesidade, elas vivenciam isso, né, nessa caminhada minha, né, com mulheres, né, e acompanhando mulheres nesse processo, é uma luta que a gente enfrenta mesmo. E aí foi um processo, né, que eu comecei a alinhar atividade física, comecei a mudar minha alimentação e, de repente, uma numeração 52, passou para 50, passou para 48, esse negócio tá dando certo. Resultado. Né, tá sendo legal. E aí, assim, não foi de um dia para o outro, né? Eu lembro que eu demorei mais ou menos uns 2 anos para emagrecer 30 quilos com alimentação. Aproveitando, né, que você já entrou aí nesse gancho, a constância. Eu vejo você falando e me traz essa palavra em mente, né? Um dia de cada vez. A Bíblia, ela é maravilhosa porque lá em Eclesiastes dizem que melhor é o fim das coisas do que o início. Isso fala sobre constância. Quando pessoas entram, né, lá na academia, vou iniciar uma dieta, começa ali com, né, com aquele desejo e você vai vendo que no meio do caminho vem o desânimo, mas que hoje, né, você que nos assiste aí, você venha ter constância na sua vida. Fala um pouquinho pra gente como ter constância, pastora Denise, na vida, né, saudável, na alimentação, na atividade física. Qual, assim, é a chave para que a gente consiga virar isso? Então, a primeira coisa que eu falo, né, para as pessoas é o seguinte: tenha calma, né? Porque as pessoas começam com muita sede no pote. Então, assim, pessoas, por exemplo, que não fazem nenhum tipo de atividade física essa semana, segunda-feira, que a gente faz é isso, né, gente? Segunda-feira, sempre. Né? Sempre é segunda. Segunda-feira eu vou começar e vou fazer a semana inteira. Então, a gente coloca uma meta gigante e aí a pessoa não consegue alcançar aquela meta gigante, ela se sente frustrada porque ela não conseguiu alcançar aquela meta e ela acaba desistindo. Ou também ela quer aquele resultado rápido, que nem sempre vem tão rápido assim, e isso aqui não está funcionando. E aí as pessoas desistem. O que eu falo muito com as mulheres, né? Eu quero deixar para quem está aqui nos assistindo. O poder dos pequenos passos. O poder dos pequenos passos. Por quê? Porque, na verdade, nós seres humanos, a gente tem a mania de superestimar uma mudança radical. Uau! Pastora Denise emagreceu 40 quilos. Meu Deus! Com alimentação e atividade física. Ok. Só que eu não perdi 40 quilos. Foi de quilo em quilo. Foi um processo. Foi um passo de cada vez, né? Então, a gente superestima uma mudança radical e acaba subestimando o poder dos pequenos passos. O que é o pequeno passo? A Denise, que comia 2, 3 pãozinhos de manhã, passou para um pão. A Denise, que não comia nenhum tipo de salada, ela começou colocando uma alface no prato. A Denise, que não fazia nenhuma atividade física, começou fazendo uma caminhada. E isso foi acontecendo. Eu gosto sempre de dar um exemplo, acho um exemplo bem interessante. É a mesma coisa, né? Imagina que a gente está aqui numa temperatura de 10 graus
E aí a gente coloca um cubo de gelo aqui na mesa. Tá super gelada a sala. E tem um cubo de gelo aqui. E a gente quer que esse cubo de gelo venha derreter. E aí a gente começa a aumentar a temperatura. Então, de 10, 11, aí o cubo de gelo começa a derreter. Quando chega na temperatura 29, já está praticamente todo derretido. De repente, acontece a fusão e derrete tudo. Só que o que fez aquele gelo derreter não foi o 29 para o 30. Foi cada grau que a gente foi aumentando aos poucos. Ou seja, são os processos. Exatamente. Então é isso. E hoje as pessoas não querem viver processos, elas querem resultado. Instantâneo. Mas não existe resultado sem processo. Então é isso, exatamente isso. Olha, é o poder dos pequenos passos. Um pouquinho que eu faço todo dia. Isso tem um poder gigante, gente. Diferença, né? Eu falo que é uma frase, eu até anotei aqui. Desculpas fazem os seus dias fáceis, mas uma manhã difícil. A disciplina faz os seus dias difíceis, mas uma manhã se tornará mais fácil. Então, que você venha aí ter disciplina, venha ter constância, para que você venha resgatar essa nova versão dessa mulher que já está surgindo aí. Né, mulherada que está assistindo aí a gente, nesse momento. Então, pastora Denise, no meio disso tudo, a gente te acompanha lá no Instagram e a gente vê o seu projeto, né, que tem sido assim, de alcançar tantas mulheres, que tem feito de fato mesmo assim, mudanças na vida de cada pessoa que te acompanha, que você, né, presta mentoria, que é o projeto de dentro para fora. Como começou isso tudo? Como é que se iniciou esse projeto que tem impactado a vida de tantas mulheres? Então, gente, olha só. O projeto de dentro para fora nasceu no coração de Deus. Eu falo que eu jamais teria capacidade sozinha de idealizar algo dessa magnitude. Porque é isso que é o de dentro para fora. Eu falo que não é sobre emagrecimento, é sobre transformar vidas. E surgiu na igreja, na verdade, né? Foi um culto de domingo, a gente estava, né, no momento da oração, e eu lembro que eu estava no canto, assim, orando, e Deus falou comigo: prepara o seu coração, porque você vai iniciar um projeto com mulheres. E Deus me deu o nome nesse dia, de dentro para fora. Uau. E eu falei assim, meu Deus do céu. E nessa época, detalhe, eu não estudava ainda. Isso foi em 2019, eu não tinha começado a graduação ainda. Então, eu só tinha minha experiência de vida e mais nada, né? Eu achava que era só isso, na verdade. E ali o Senhor falou comigo exatamente assim, da mesma forma, do mesmo lugar que você se encontrou um dia, tem muitas mulheres que precisam de você, que elas estão no mesmo lugar. Então, você vai alcançar essas mulheres. E eu falei assim, meu Deus, como que isso vai ser? Aí eu falei com Deus, Deus, mas quem eu sou? Porque nessa época eu não tinha Instagram, né? Não tinha Instagram, eu era Denise lá, né? Eu brinco igual Davi, lá de trás das malhadas, né? Eu era só eu. E Deus falou comigo assim, você tem a sua história e você tem a minha. Falei assim, meu pai, então eu tenho tudo que eu preciso. Você tinha uma palavra de Deus, né? Exatamente, Palavra. Thaís, uma palavra. Só que não é tão fácil a gente acreditar nas palavras de Deus, né? A gente tem que, igual o Gideão, falei assim, ai meu Deus, será? E ali eu comecei, e eu guardei aquilo no meu coração, não tomei atitude nenhuma, porque eu não acreditava, assim, de verdade, gente. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Só que sabe quando você dorme, sabe? Vai fogo cerrado no peito que não dá descanso. E eu dormia pensando naquilo, eu acordava pensando, e eu dormia pensando. Eu falei assim, meu Deus, isso deve ser de Deus mesmo. O Senhor gente. foi gerando dentro de você, né? Isso deve ser de Deus. E de repente o pessoal começou a me perguntar, Denise, o que você fez pra emagrecer? Denise, como que é? Denise, eu falei assim, meu Deus, o negócio tá ficando sério. E aí eu tão incomodada, eu falei assim, tudo bem, Deus, gente, eu fiz uma prova com Deus. Eu falei assim, Deus, se for do Senhor, eu preciso então começar uma turma com 10 mulheres. Se eu tiver 10 mulheres, eu vou começar essa turma, se é de Deus. Se eu não conseguir essas 10 mulheres, então eu vou desistir essa coisa da minha cabeça. Beleza, tinha uma reunião de oração lá na igreja de mulheres. Cheguei, oramos, todo mundo lá no final, falei com as irmãs. Falei, irmãs, é o seguinte, vocês já me conhecem, né? Vivenciaram todo o meu processo. E agora eu vou começar, né, uma mentoria, vou abrir uma turma para ajudar mulheres que desejam emagrecer. Expliquei na mesma hora 3 irmãs. Aí uma irmã lá, pastor, era isso que eu precisava. Ontem eu tava orando, pedindo a Deus, Deus me ajuda, envia alguém para me ajudar, porque eu não consigo e tal e tal. Beleza, na minha igreja eu consegui 3. Senhor, faltam 7. Aí eu fazia Pilates na época. No Pilates pedi meu professor, posso? Não, Denise, claro e tal. No Pilates consegui mais 3.
Então tinha 6, faltavam 4. Aí eu falei assim, meu Deus, faltam 4. Agora. E agora? Isso foi numa quinta, sexta no Pilates. Falei assim, e eu dei prazo, Deus, até domingo Nossa, eu preciso ter 10 mulheres. Queridas, Deus que faz. E nós Amém. precisamos crer naquilo que Deus faz. Porque se Deus te deu uma palavra, Deus te dá o suprimento para você Ele é Jeová andar. Jireh. Exatamente. Aproveita. Não sei como, de onde surgiu. Nessa época eu já tinha começado com o Instagram, mas era um Instagram comum, assim, né? Eu não falava, não tinha nem coragem de aparecer no Instagram. E, de repente, o povo começou a me mandar mensagem. Então, no domingo, eu tinha 20 nomes. Nossa. Eu falei com Deus que eram 10, né? Então foi Deus Senhor. O multiplicou. dobro. E eu comecei a primeira turma. Deus me deu a palavra, né? Em agosto de 2019. E eu comecei a minha primeira turma em novembro. Esperei assim, uns 2 meses, o negócio foi cozinhando ali, né? E ia ter coragem também, né? E é isso. E de lá pra cá eu vivo pela fé, porque você coloca o pé, Deus coloca o chão. E aí eu comecei a minha primeira turma em novembro de 2019. E de lá pra cá, realmente já passaram, eu fiz as contas, né? Eu até coloquei lá no Instagram, mais de 1.000 mulheres já passaram Uau. pelo de dentro pra fora nesses 4 anos. E é muita transformação, gente. Glória. Muitas de mulheres que estavam com depressão e que hoje não tomam remédio mais. Inclusive, tem uma senhora que eu falo muito dela, ela é pastora da Quadrangular, pastora Wanda, se eu não me engano, de Birité. Ela estava no quarto, ela não estava pastoreando mais. Ela estava com depressão profunda, tomando remédio, não fazia nada, ela não saía do quarto dela para nada. A casa dela, ela conta, sabe, no testemunho dela, a casa dela, ela não fazia nada. E essa mulher entrou no projeto, ela emagreceu, se eu não me engano, mais de 20 quilos. E hoje, ela assumiu a igreja, já fez batismo na igreja dela, voltou para o ministério, está curada. Glória a Senhor. Deus. Então, é aquilo que eu digo. E hoje corre. A Doninha é uma senhora de mais de 50 anos, gente. E ela corre, faz atividade física e posta lá no grupo a alimentação dela e é motivadora. Que legal. Então, assim, ela é hoje um testemunho. Né? Não só ela, mas tantas outras mulheres que já passaram por aqui. Então, é um propósito maior mesmo. E a gente, às vezes, negligencia isso, né? Ah, porque, né? Pra quê? A gente vai Sabe? deixando, né? Exatamente. E como que Deus, ele tem o prazer de nos dar essa vida abundante em todas as áreas. Todas as áreas. E a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Então, é isso que eu planto no coração delas. Ok, a gente quer emagrecer, queremos. Mas não é só a balança. Sim. Exatamente, é realmente um cuidado de dentro para fora. Então foi assim que nasceu de dentro para fora e que hoje é bênção na vida de muitas mulheres. Glória a Deus. Realmente tem impactado mulheres e feito a diferença aí em Minas Gerais, no Brasil Até e fora, até viu? fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, falando sobre essa nova versão, né, nós vemos que existe um padrão hoje, né, que a própria sociedade impõe. E como que a gente lida, então, né? Qual a sua dica para saber lidar com esse padrão, né, que infelizmente ele é imposto pela sociedade? E isso, infelizmente, acaba afetando muitas mulheres, né? Acaba ferindo até mesmo a autoestima das mulheres por não conseguir alcançar esse padrão, né? Então, o que a senhora acha que nós podemos, então, passar para essas mulheres que estão nos assistindo? Então, a primeira coisa é a gente nos amar e nos valorizar. Porque a Bíblia, ela é muito clara quanto a isso. Eu falo que Jesus, ele veio e ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, né? Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o próximo como você ama a si mesmo. Quando eu entendo isso, eu entendo que, poxa vida, eu preciso de uma cura na minha identidade, né? Primeiro ponto é entender que eu sou filha amada de Deus. Que Deus me fez única, que Deus me fez especial e que eu sou maravilhosa. Porque, na verdade, não é o padrão do mundo que nos define, não é o peso da balança que nos define. Uau. Porque corpo bonito, gente, é aquele que tem uma pessoa feliz morando dentro dele. Então, eu falo até mesmo para aquelas mulheres que estão acima do peso, quando elas entendem isso, que elas precisam se amar. Então, eu não vou emagrecer por causa do meu marido. Eu não vou emagrecer por causa da minha amiga, nem por conta daquela lá do Instagram, porque hoje em dia, com as redes sociais, essa questão de comparação é muito evidente. É verdade? Sim. Então, assim, eu quero ter o corpo dela. Nossa, eu quero viver a vida dela. Poxa vida, eu quero viver a minha vida. Eu quero celebrar aquilo que Deus me deu. E quando eu tenho essa identidade curada,
Quando eu olho para mim e eu entendo essa palavra, que eu preciso me amar, aí eu escolho me cuidar. Então, não é por conta do peso, não é por conta do esposo. E assim, Então é uma chave que precisa ser que virada, precisa ser né? virada. É você olhar para você e falar assim, poxa vida, realmente eu sou especial, eu sou maravilhosa. Né? E se enxergar assim, por quê? Porque a medida de amor que eu entrego pro outro é aquela que eu tenho por mim primeiro. Exatamente. Então, quando a mulher, eu falo isso principalmente para nós mulheres, que a gente se cuida, que a gente começa a ter esse olhar pra gente é uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor amiga. Porque flui, né? Exatamente. Ou seja, eu vou transbordar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, se eu entendo isso, todas as pessoas que estão ao meu redor serão beneficiadas. E aí, fica fácil. Não é que fica fácil. Eu não preciso me comparar. Sim. Né, com o corpo daquela lá que eu vi lá na rede social, por exemplo, porque eu olho pra mim, poxa vida, Eu me amo sou do jeito que eu sou. maravilhosa. E é até uma Exatamente. pergunta que eu iria complementar, né? Como lidar com essa comparação, né? A senhora já tá até respondendo. Exatamente, é isso, é você se valorizar. Então, quando você se valoriza, não importa, né? Estamos aqui entre mulheres maravilhosas, mas cada uma tem sua beleza singular. Até Thaís e Dayana, que são gêmeas, são diferentes. É verdade. Não é verdade? Cada uma tem o seu jeito especial. Então, algo que Deus colocou em nós que é único. Essência, né? A nossa essência, exatamente. Que não tem ninguém igual a gente. Então, quando a gente começa a olhar... E isso foi um dos pontos que, quando eu comecei a minha mudança, eu falava assim, Deus, eu quero me amar, Senhor. Eu quero olhar pra mim, eu quero me achar bonita. E eu falava isso com Deus, sabe? Eu falei assim, Deus, eu preciso gostar de mim. Por quê? Porque chegou um momento que eu tinha me entregado. Eu falei assim, olha, essa aqui é a nova Denise, você tem que se acostumar com ela, acabou. Aquela Denise lá não existe mais. E eu falava, que eu repeti isso pra mim o tempo inteiro, né? Então, quando eu tomei essa decisão, Denise, não importa o tempo que demorar, você vai conseguir, foi uma das coisas, né, que eu comecei a pedir, Deus, me ajuda a gostar de mim. Eu preciso me amar. Então, eu comecei, assim, a me arrumar. Mudar a visão. Exatamente, exatamente, essa visão. E aí foi acontecendo. Então, nós não precisamos nos comparar, né? Nós precisamos celebrar a criação de Deus. Porque Deus nos fez exatamente da forma que nós deveríamos ser, né? Sem tirar nem colocar. Únicas. Exatamente, Né? Únicas, cada uma, né, na sua essência, mas únicas no Senhor, né? Exatamente. E nós, né, nós somos corpo, alma e espírito. Nossa alma, né, ela deve estar bem, as nossas emoções. Então, assim, falando de corpo hoje, né? Quando a gente fala de corpo, a gente, pra que acordar cedo? Nossa, naquele tempo mais chuvoso, naquele frio, como vencer, né? Eu não consigo levantar da minha cama. Como uma dica, pastora Denise, como vencer ali o desânimo daquele dia que eu planejei aí, mas o desânimo veio. Como se levantar diante dessa situação? Tão interessante. Eu falo que hoje Deus me deu uma palavra específica para essa pergunta. Uau. Específica. Primeira coisa, nós somos corpo, alma e espírito. E nós cristãs, eu falo do modo geral, nós temos mania de negligenciar o corpo. Por quê? Porque a gente quer espiritualizar tudo. Então, Deus me dá, Senhor, né? Ai, Deus me dá vontade, coloca em mim esse ânimo da pastora Denise, porque eu quero fazer atividade física todo dia. Ai, eu quero ter foco, eu quero me alimentar. A gente tem essa mania. Só que isso, eu falo que é a pontinha do iceberg, porque é muito mais profundo do que isso, na verdade. Porque aqui a gente está falando de hábitos saudáveis. Mas se eu não tenho hábitos saudáveis hoje, se eu não cuido da minha saúde hoje, amanhã eu vou ter que cuidar, infelizmente, de uma doença. Porque vai refletir, né? Não tem Exatamente. E a Bíblia é muito clara. Nós vamos colher na medida daquilo que nós plantamos em a mesma semente. Então, se hoje, eu tô nova, né? Então, não vou cuidar da minha alimentação, não vou praticar atividade física, a pessoa vai vivendo, chega uma hora que ela é obrigada a parar. Peraí, né? Eu preciso ter esse cuidado. O corpo vai dar certo. Exatamente. E saúde, gente, é a nossa, sabe, a nossa pérola. É o bem mais precioso que nós temos. Então, assim, por que a Bíblia ela menciona corpo, alma e espírito? Porque o corpo é importante. A alma, ela habita onde? E o espírito dentro de um corpo. O corpo é a legalidade no mundo que nós vivemos. Então, como que nós estamos cuidando? Porque o corpo é templo do Espírito Santo, né? Como que nós estamos cuidando desse corpo? E aí,
como eu disse no início, né, a gente quer espiritualizar tudo, a gente quer cruzar os braços e esperar que Deus derrame essa graça de ânimo para eu levantar da cama e para eu fazer alguma coisa. Exatamente. E entra também mais que disciplina, Thaís, entra o posicionamento, entra o meu posicionamento. E hoje pensando sobre isso, até quando eu fui correr de manhã, eu tava correndo e o Senhor falou isso comigo. Eu passei por um período agora, eu fiquei de cama, dengue. Gente, que terror, que tristeza. E hoje eu retornei com atividade física, mas eu fui. Se eu fosse olhar o ânimo, vontade, o meu corpo, eu não tinha ido. Mas eu falei assim, Denise, você vai levantar e você vai fazer o que tem que ser feito. Sabe, eu não negocio comigo, não. Determinou e vai. E quando eu estava ali, o Senhor falou algo no meu coração. Exatamente a gente querer espiritualizar. E aí ele me trouxe à memória Moisés. Né? Quando Moisés ali, Deus chamou Moisés para quê? Para pegar o povo, tirar o povo ali da escravidão do Egito e levar o povo na terra prometida. E aí a gente pensa, se Deus está comigo, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo. Foi assim quando eu tomei a minha decisão lá atrás, eu pensei, vai dar tudo certo. Gente, não é assim. É altos e baixos. Tem dia que você vai estar super animada, vai fazer. Tem dia que você fala assim, chutei. E eu chutei o balde muitas vezes. Chutava balde, pegava balde, chutava balde, porque eu desisti e falava assim, meu Deus, mas eu fiz um compromisso, eu não posso desistir, né? E aí eu retomava e continuava, enfim. E aí hoje o Senhor trouxe isso no meu coração, porque Moisés tirou o povo e diante ali do Mar Vermelho, o primeiro obstáculo, talvez ele achou, pronto, agora é só chegar na Terra Prometida. Não, querido, olha, você tomou uma decisão. Tem um processo. Você está obedecendo, ok, mas não é caminho reto. Tem dificuldade e as dificuldades, gente, são exatamente elas que nos habilitam para viver aquilo que Deus tem para nós. Uau. Exatamente as dificuldades que a gente enfrenta e que a gente vence, porque elas nos dão autoridade naquilo que a gente está vivendo. E ali, diante daquele mar, Moisés ficou desesperado. E agora, Deus? E começou a orar. E o que Deus falou com Moisés? Moisés, não é hora de orar não, meu querido. Manda esse povo marchar. Diga ao povo que marche, ou seja, para mudança de hábito, né? Para mudança de atitude, para constância, para ver acontecer, não é oração. Porque é no corpo, gente, é atitude, é posicionamento. Então, Deus está mandando a gente marchar. E a gente está ali pedindo Deus para mudar. Não vai mudar, sabe? Porque quando Moisés começou a marchar, o que Deus fez? Deus abriu o mar e o povo passou em seco. Ou seja, se Deus deu uma ordem, porque a ordem já foi dada para nós, cuidar do nosso corpo. Né? Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, a forma como eu cuido do meu corpo, eu glorifico ao Senhor. Porque a gula também é um pecado. Não é verdade? E aí a gente vai vivendo, porque crente come muito. Não, eu sou uma mulher moderada, porque moderação é fruto do Espírito Santo. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Então, eu não sou comilona, né? Eu sou moderada. É isso que eu sou. Eu tenho domínio próprio. E eu falava isso pra mim o tempo inteiro. Então, essa mudança de mentalidade, de posicionamento faz toda a diferença. Então, é isso. O corpo como o templo do Espírito Santo. Cuidar do corpo. Deus não vai mandar aquela vontade divina, não. É a gente se posicionar e começar a fazer. E entender que é assim. Também não tem mudança radical, né? Sim. De um dia de cada vez. E até mesmo porque tem coisas que não é o outro que vai fazer por mim. Tem coisas que eu decido fazer por mim. Tem como a minha irmã, vou malhar pra Dayana. É verdade. Sou eu que tenho que me levantar. Então, olha o poder do hábito, gente. O hábito, ele traz resultados positivos em nossas vidas. Você vai ver que toda pessoa de sucesso, ele tem hábitos saudáveis. Então, se levante hoje, busque essa nova versão aí, e você verá resultados aí positivos na sua vida. Agora, a Gislene, um dos pontos, né, principais, né, para ter uma vida saudável é encontrar o equilíbrio. É o que a gente está falando do posicionamento. Mas o posicionamento também ele gera um equilíbrio, né? E como conquistar esse equilíbrio, então? Então, esse é um ponto-chave, né? De pensar, meu Deus. Então, o primeiro ponto é a pessoa pensar, eu tenho limites, né? E o maior problema é que as pessoas querem mudança, já querem assim, olha, eu comecei a atividade física hoje, comecei a caminhar, amanhã eu quero ser corredora. Nossa, verdade. Eu comecei a me alimentar saudável, né? Então agora eu não vou comer mais nada. E aí eu quero até falar sobre a nutrição aqui, né? Que nutrição, gente, é muito mais sobre incluir do que sobre excluir. Uau! Quando as pessoas pensam assim, nossa, agora eu quero
ser fitness, né? Eu quero emagrecer, vou cortar tudo. E o maior erro é esse. Por quê? Porque ninguém vive de fotossíntese nem de ar, né? E aí a pessoa até começa, né? Ela começa lá e ela quer cortar tudo, e tira, corta geral. Beleza. Só que depois, chega ali 15 dias, um mês, eu dou Dá um efeito rebote na pessoa, né? ela não vai conseguir. Não consegue. O que que ela faz? Ela volta e ela começa a comer e come mais. Então, né, fica desequilibrado. Sim. Então, qual que é o ponto-chave? Eu entender o meu limite, né? Então, é muito mais sobre inclusão, porque eu não vou excluir, eu vou incluir. Ah, beleza, eu não tomo água? Ok, vou andar com a garrafinha de água agora. Nossa, mas eu só como açúcar, eu só como fast food. Beleza, vamos começar a mudar a alimentação da semana, então? Que tal uma fruta de manhã, uma fruta à tarde? Que tal, né? Colocar um pouquinho de salada, não como nenhuma salada, ok, não vai virar a mulher da salada de um dia para o outro. Mas começa colocando uma saladinha, vai, porque o nosso paladar também, ele é altamente adaptável. Então, a pessoa começar aos poucos essa mudança. Por quê? Porque aí ela vai progredir. Sim. Então, quando ela é super radical, a mudança radical demais, ela não persiste. E aí, para encontrar esse equilíbrio, é você entender, ok, eu não faço nenhum tipo de atividade física, eu vou começar com 2 vezes na semana. Que tal a gente colocar metas alcançáveis? Porque quando a gente coloca metas alcançáveis e a gente consegue alcançar aquela meta, isso é motivação interna para a gente continuar. Então, o equilíbrio está exatamente aí. Poxa vida, eu entender os meus limites e eu não vou buscar aquilo que eu não consigo fazer ainda. Então, eu vou colocar aqui dentro da minha rotina, né? Porque talvez a pessoa trabalhe o dia todo, né? Ou chega muito tarde do trabalho. Então, o que eu posso fazer para mudar? Então, esse equilíbrio seria uma forma compensativa. Exatamente. Onde eu vou equilibrar também a minha realidade para a minha necessidade. Exatamente. Porque, de uma forma também, se a gente tirar né, bem geral, de tudo, né, acaba que dá um conflito, né? Exatamente, a gente não sustenta. Eu falo assim, qual que é a melhor mudança? É aquela que você vai sustentar a longo prazo, né? Então, eu falo por mim mesmo. Eu comia muito, né? E eu não comia salada, eu não comia verdura, eu não comia nada. E eu comecei, sabe, a experimentar, a incluir, exatamente, a evitar, pelo menos durante a semana. Aí, quando eu já tava firme na semana, não, mas também no final de semana, eu não vou chutar o balde geral, porque eu tô fazendo bonitinho durante a semana, eu vou entregar meus pontos agora no final de semana. Então, cada passo que a gente dá pra frente, pra direção do objetivo, ele importa, né? Então, assim, eu falo sempre isso também, não é sobre velocidade, é sobre direção. Né? Então, direção realmente ela é mais importante que velocidade. Então, não é quão rápido eu vou. Mas isso que eu estou fazendo hoje, essa mudança, ela tem que fazer parte da minha identidade. E mudar hábitos, eu acho tão interessante a gente pensar, porque hábitos não é o que eu faço, é quem eu sou. Né? Quando você realmente muda um hábito na sua vida, ele não se torna algo que você faz, ele se torna parte de você. Porque aquilo se torna comum. Não é verdade? Então, por exemplo, a gente escova dente de manhã, né? Hoje a gente já acorda e já vai escova dente. Automático. É automático, porque hábito vira algo automático na nossa vida, faz parte da gente. Então é isso, aos poucos uma mudança, você vai encontrando um equilíbrio ali e vai repetindo, até que, poxa vida, isso aqui pra mim não é difícil mais. E aí, eu me lembro de uma frase que eu li que fala exatamente isso. Não é que fica fácil, né? Ah, mas pra Denise é fácil. Não é que para mim é fácil. Foi eu que me tornei forte no processo. Não é verdade? Porque eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu evoluí, né? A gente vai evoluindo, isso é maravilhoso. Só que é a mesma coisa. A mente foi sendo transformada. Exatamente. Então não é que fica fácil num dado momento. É a gente que vai se tornando forte no processo, vai sendo transformada no processo. E, poxa vida, olha, hoje a alimentação saudável para mim não é difícil. Atividade física, para mim, hoje faz parte da minha vida. Ou seja, não é o que eu faço, é o que eu vivo. Né? Então, hábito, ele precisa fazer parte da nossa identidade. Tem propósito. Exatamente. Você passou e conseguiu o propósito, você determinou. Isso é poderoso, gente. Isso é maravilhoso, porque é uma transformação de dentro para fora. Sim. De verdade, de dentro para fora. Denise, falando de você hoje, a Denise de hoje diria para a Denise de ontem, alguns anos atrás.
Isso é forte. E eu queria até pedir licença, né, para eu ler. Na verdade, eu fiz um post no Instagram um tempo desse. Acho que tem menos de um mês que eu fiz esse post. E foi exatamente isso que eu falei, né? Quando eu fiz esse post aqui, eu parei por um momento. Eu fechei meus olhos, porque eu vi uma foto, né? Eu coloquei um antes e um depois, né, nesse post. E eu fechei os meus olhos e eu falei assim, meu Deus, eu nunca imaginei, sabe? Eu nunca imaginei. Nossa, eu fico muito emocionada com isso. E uma decisão, né, ia mudar toda a minha vida. E realmente decisões decidem destinos. Uau. Isso é poderoso. Decisões. A nossa decisão de hoje, ela decide o destino que a gente vai ter. A gente às vezes não pensa nisso. Por isso que às vezes mudar hábito é tão difícil para as pessoas, porque a gente quer o resultado agora. Ou seja, né? Eu tô com vontade de comer um doce, então, ai meu Deus, não é só porque o doce vai me deixar feliz, vai me deixar mais alegre. A pessoa vai lá e come e matou aquela vontade do momento. Mas se eu pensar, eu vou abrir mão desse doce aqui agora, sabe? Porque eu sei que eu tenho um propósito, eu quero emagrecer, eu quero mudar minha alimentação, então eu vou abrir mão. E aí, antes de falar isso aqui, só uma coisa que eu acho muito interessante também deixar para as mulheres que estão nos ouvindo, é você sair do lugar de espectadora, do lugar de coitadinha, posso falar, né, Pode. gente? E tomar as rédeas da sua vida e falar assim, eu sou a protagonista da minha história. Então é totalmente diferente. Ai, meu Deus, não posso. Tá vendo? Eu quero emagrecer, não posso comer doce. Ai, não posso comer nada. Ai, que ruim. Nossa, agora tem que fazer atividade física. E a pessoa só. Tudo aquilo que ela faz. Ela negativa ela mesma, né? Exatamente, só lamenta. Isso aqui é lugar de coitadinha. De vítima. Né, de vítima. Agora eu posso pegar a mesma situação e falar assim, olha, eu posso comer o doce, eu posso comer tudo isso aqui, mas eu escolho não comer, porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Eu escolho não comer. E aí eu saio do lugar de vítima e vou pro lugar de protagonista. Não sou vítima, eu escolhi, eu posso. Não é isso que Paulo fala? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso, mas eu escolho. Então, quando eu trago para mim essa responsabilidade, eu consigo lidar melhor com a situação, né? Então, não é coitadinha de mim, não sou vítima, eu sou protagonista da minha história. Eu posso sim, Denise, agora você não come. Como, gente, mas eu não quero comer, né? Então, é uma escolha. E aí, o que a Denise, né? A Denise de hoje falaria, né, para a Denise de ontem. Então, vamos lá. E foi exatamente esse o tema do post que eu coloquei. O que a Denise de hoje diria para a Denise de ontem. Primeiro, parabéns pela coragem e pela decisão em dar o primeiro passo, sem ter noção nenhuma dos desafios e também das conquistas que teria no futuro. Diria, que bom que você não desistiu, porque a caminhada foi intensa e muitas vezes dolorosa, principalmente nos momentos em que as circunstâncias não eram nada favoráveis. E tudo que ela queria era entregar os pontos, desistir do processo. Mas ainda assim ela prosseguiu. Diria, Denise, que bom que você enfrentou seus medos e limitações. Não tinha tudo que precisava para mudar. Mas dentro da sua realidade e possibilidade fez o seu melhor. Não perfeito, mas o melhor. Diria também que a melhor coisa que ela fez foi não ter pressa. E apesar da ansiedade e desejar muito resultado, entendeu que a mudança ao longo do processo era quão e tão importante quanto o desejado emagrecimento. E o mais valoroso de tudo, eu diria a ela, que bom foi ter convidado Jesus para ser seu parceiro na jornada. Porque nas horas de mais difíceis e de maiores dificuldades, foi a mão dele que a sustentou, direcionando ao propósito. Ele foi e é a força, o suporte, o mais que suficiente. Uau. Eu sei que, para resumir em palavras, um antes e depois é tão pequeno, mas só quem passa pelo vale sabe o que é contemplar uma colina. Só quem passa pelo fogo sabe o valor do refrigério. Só quem viveu as lutas da obesidade sabe a alegria e o valor que excedem a balança. Sim, é maravilhoso se olhar e se alegrar com o reflexo que se vê. Não ter vergonha de sair na rua. Não deixar de ir em determinados lugares por não se sentir bem. Não chorar escondida por se achar incapaz de sair deste lugar.
São tantos sentimentos, mas o maior de todos eles é poder ter saúde, fazer as coisas que jamais imaginou. Hoje eu sou corredora, tá, gente? Para quem calçava o tênis, eu já fiz, eu não sei quantas voltas da Pampulha eu já fiz. Eu já fiz 3 vezes a meia maratona de BH, que são 21 quilômetros, né? Então, hoje eu sou corredora. E tenho uma profissão que eu chamo de missão. Nasceu após tudo isso. Eu sou nutricionista. E o que eu digo a você é exatamente o que eu disse aqui. Decisões decidem destinos. Meu presente de hoje, o meu presente, o que eu vivo hoje, é o futuro da antiga Denise, que quando tomou a decisão e deu o primeiro passo, jamais imaginaria viver tudo isso. E aí eu quero dizer, né, para quem está aqui nos ouvindo, o seu futuro depende de hoje. Uau. Então apenas comece. E aqui eu termino e conte comigo na jornada. Aê! Não tem como nem a gente não ficar emocionada, né? Inspiração pra gente. É isso que a Denise, esse dia eu fechei meus olhos, eu falei assim, o que eu falaria pra mim? Porque exatamente hoje, o meu presente era o meu futuro de lá que eu não tinha noção, né? E eu falo que a nutrição nasceu na minha vida através de um propósito de Deus. Então eu falo assim, gente, eu não é simplesmente uma profissão, é minha missão de vida. E a missão mesmo de resgatar essas mulheres. Eu sei que eu não posso fazer nada. Eu falo com elas, gente, eu coloco o caminho. Passar pelo caminho depende de vocês. Mas o mais importante é isso, sabe? Você tomar uma decisão e você ir firme nela até o final. Já estamos, né, caminhando para o final do podcast. E, pastora Denise, qual é o conselho que você diria para os nossos ouvintes para que essa pessoa venha encontrar essa nova versão, então, diante de tudo isso que você falou aqui conosco? Então, eu quero falar 2 coisas, né, para você guardar no seu coração. A primeira delas é: não tenha pressa. Use o tempo como seu amigo, como seu aliado e não como seu inimigo. Quando nós tomamos uma decisão de mudança, a gente quer o resultado muito rápido. E aí, nem sempre vai vir na velocidade que a gente espera, mas ele vem. Então, a primeira coisa é: use o tempo como seu amigo, como seu aliado no processo. E o segundo passo que eu fiz, né? O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, não é verdade? Tome uma decisão de mudança, mas assuma o compromisso com você. E aí, você vai parar, não é aquela coisa, vou mudar o quê? Tudo não. Eu só consigo mudar aquilo que eu tenho clareza. Olhe para você, olhe para os pontos que você acha, olha, isso aqui para mim é difícil. E comece, olha, eu quero mudar tudo, não, ninguém muda tudo. É atividade física? Comece com pequenos passos. É alimentação? Comece com os pequenos passos. Então, é você usar o tempo como seu aliado, é você fazer esse compromisso e, para fechar, não desistir. Porque mudança de hábitos não é uma linha reta, né? A gente queria ver lá na frente, a gente não vê. É um caminho de altos e baixos, mas que vale muito a pena. Então, apenas comece, sem negociar. Seja firme e não desista. Quero concluir esse momento dentro do nosso podcast AB. Se enxergue hoje como alguém vencedor. Se enxergue hoje como uma mulher vencedora. Mas, Daiane, o que é alguém vencedor? Vencedor, de acordo com a Bíblia, não é aquele que apenas vence todas as batalhas, mas vencedor é aquele que nunca desiste. Você nunca venha desistir de encontrar essa nova versão sua. Você nunca venha desistir de você. Porque se Deus ele está contigo, você que nos ouve hoje, você já é mais do que vencedor. Então, alegria estar aqui. Nossa, obrigada, pastora Denise. Quão edificante foi, nossa. Foi maravilhoso. Eu quero agradecer muito vocês por essa oportunidade, né, de contar a minha história. E realmente, quando Deus falou comigo, você tem a mim, tem a sua história. Amém. Né? Então, que a nossa história, todas nós temos uma história, né, o nosso testemunho de vida. É isso que o apóstolo Paulo fala, né, que nós somos a carta viva de Deus. Então, tem pessoas que talvez não vão abrir uma Bíblia ainda, mas elas vão ver em nós o brilho do Espírito Santo, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Então, eu quero agradecer por esse momento Nós que especial. agradecemos. Gente, estamos chegando ao fim de mais um podcast maravilhoso.
a versão de você. Agora eu quero falar dos patrocinadores do nosso Pode Haver Algoritmo, esse lugar aqui incrível que nós estamos fazendo, né? Gravando os nossos. A Ampla Digital. O cabo da... Ei. Vamos lá, então. Desde estamos chegando? Pois é, pessoal, estamos chegando... Vamos lá de novo. Então, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um podcast, o nosso Pode Haver, com o tema hoje, uma nova versão de você, que foi incrível. E agora eu quero falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Algoritmo, esse lugar aqui incrível que nós estamos gravando os nossos podcasts. A Ampla Digital, La Vila Estampa, Consultor Óptico, Proteção Pop, ALP Bordados e Maíra Máximo Fotografia. Nós vamos deixar aqui o link deles no Instagram. Você pode segui-los, né? Nós temos cupom de descontos para abençoar a sua vida. É, porque acabou. Se inscreva no nosso canal. E você que nos assiste aí, se você ainda não é inscrito no canal, já corre lá, se inscreva, curte e compartilhe e envie para a sua... Calma, respira fundo e volta. E você que está nos assistindo aí, já se inscreva no canal, curte, compartilha e fique ligadinhos aqui conosco, pois o meu, o seu, o nosso lugar é aqui. Viu? Agora vamos para nossa foto, né, gente?